o ministro Alexandre de Moraes suspendeu investigações da Receita sobre os ministros do Supremo e dezenas de outras pessoas, apontando graves indícios de ilegalidade no direcionamento das apurações. A decisão foi proferida dentro do inquérito sigiloso aberto por Dias Toffoli para apurar supostos ataques à corte. Quando a investigação foi aberta em março, vazaram levantamentos da Receita sobre o patrimônio do presidente do STF e sua mulher, Roberta Rangel, bem como de Gilmar Mendes e Guiomar Mendes. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, apontou, aspas, claros os indícios de desvio de finalidade na apuração da Receita Federal, que sem critérios objetivos de seleção pretendeu de forma oblíqua e ilegal investigar diversos agentes públicos, inclusive autoridades do Poder Judiciário, incluídos ministros do Supremo Tribunal Federal, sem que houvesse, repita-se, qualquer indício de irregularidade por parte desses contribuintes. Fecho aspas. Ao suspender investigações da Receita sobre 133 pessoas, Alexandre de Moraes também prorrogou por mais 180 dias o inquérito aberto por Dias Toffoli para investigar supostos ataques ao Supremo. A investigação começou em março por iniciativa do presidente do STF. Em abril, o próprio Toffoli prorrogou o inquérito por 90 dias até 17 de julho. Com a nova decisão, a investigação vai até janeiro. A PGR, Procuradoria-Geral da República, já pediu o arquivamento e a rede pediu a anulação de todas as diligências, mas o julgamento no plenário da ação depende de Toffoli. Olha aqui, a gente precisa realmente suspeitar e olhar com muita desconfiança essas decisões dos ministros do STF na volta do recesso, principalmente essa. Mais uma vez, o Alexandre de Moraes está aí tomando uma atitude que vai em defesa do Dias Toffoli. Teve aquela que eu me referi, a censura a Cruzoé, quando saiu o codinome do Toffoli na versão do Marcelo Odebrecht, e agora ele está aí suspendendo investigações, entre elas aquela que citou o próprio Dias Toffoli e também o colega de corte Gilmar Mendes. Então é claro que fica uma suspeita, Augusto Nunes, de corporativismo. E para além desse detalhe, porque é lógico que a gente teria de conhecer mais detalhes sobre a investigação sobre os dados levantados pela Receita Federal, para ter certeza de como eles estão procedendo, mas o mais grave de tudo é aquilo que eu critiquei aqui nesse programa desde o primeiro dia, é esse inquérito aberto pelo presidente do STF, Dias Toffoli, um inquérito genérico que não é sobre isso aqui. Está sendo tomada uma decisão sobre a Receita Federal dentro de um inquérito genérico que não tinha coisa nenhuma de Receita Federal. É o tal do inquérito lá para apurar qualquer coisa que se fale contra o Supremo Tribunal Federal. É isso. Qualquer coisa. Pode ser até verdade, né? Então tem lá um documento juntado aos autos, eles vão lá no meio do inquérito e censuram um veículo de comunicação que simplesmente reportou aquilo que estava escrito num documento dos autos. Qualquer coisa. É o inquérito aberto que, aliás, aquela declaração que eu li ontem, que está nesse livro novo, os 11, mostra o Dias Toffoli dizendo, tem que dar porrada. Quer dizer, a gente tem que reagir, né? Ele foi flagrado numa conversa falando isso no evento. Não é conversa hackeada, não. É coisa que as pessoas ouviram, né? Então isso faz parte desse negócio de tem que dar porrada, porque o Supremo está sendo alvejado, agora alvejado em razão das suas atitudes, dos seus votos, das suas decisões e de eventuais ilegalidades, porque quando há indício, tem de haver investigação, mesmo que depois se absolva, Augusto. Agora é uma graça, né? Eles ficam acompanhando com cara de paisagem a divulgação desse material aí roubado. Sobre eles, seria ótimo, né? Se aparecesse no meio desse material alguma coisa envolvendo o ministro do Supremo para ver como é que eles agiriam. Enquanto são mensagens divulgadas aí para tentar deixar mal no retrato a Lava Jato, eles estão aí numa boa, estão até gostando e tal. Agora, não se pode falar nada de ministro do Supremo, nem coisas verdadeiras. Digamos que a Receita Federal descobre que um deles é sonegador. Não pode falar? Ninguém vai ficar sabendo? O sujeito não pode nem ser punido? Fica estabelecido, então, que a malha fina da Receita Federal não pode nem sonhar com incluir, por exemplo, um ministro do Supremo.
Porque pelo andar da carruagem, daqui a pouco eles vão se declarar inimputáveis, né? Como os índios das tribos isoladas, aí como bebê de colo, você não pode atribuir nada ao ministro do Supremo. Vai ter de acabar essa festa. Zé Maria Trindade. Pois, eu fico surpreendido, porque, e a palavra correta é essa, surpreendido, não é surpreso não, porque quem é que está errado nessa história? Lá a gente vê um procurador exercendo a sua função, né, pedindo à Procuradoria-Geral da República que investigue ministros do Supremo, e a Procuradoria-Geral da República tem sim essa competência, né, não só essa competência, como obrigação, né? E a gente vê as coisas funcionando, cada um no seu lugar. Esse processo é esquisito, porque, na verdade, a gente viu aqui no caso do Valisney, pediu, o Ministério Público pede, o juiz decide, né? Depois de ouvir as partes. Nesse caso aí, o Alexandre decidiu sobre que pedido. Ninguém pediu nada. Ele decidiu. Ele foi autoproclamado, sei lá o que desse processo, fala-se relator, mas ninguém pediu. O Ministério Público não fez uma petição de investigação. Os juízes, o Supremo não tem o poder de investigação, tem o poder de julgar, e muito poder. É quem dá a palavra final. Mas o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Esse é um caso esquisito, quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes decidiu, mas a pedido de quem? Do presidente Dias Toffoli, teria que ser um pedido da Procuradoria-Geral da República, ou no mínimo ele teria que comunicar à Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria dar o seu parecer. Mas não, ele tomou a decisão, e uma decisão séria, no mesmo nível da decisão do presidente Dias Toffoli de suspender a investigação e colocar ali a proibição de cruzamento de dados entre estados, né? Tudo é Estado, o judiciário, o executivo, tudo é Estado. E não há abertura de sigilo, há uma substituição e uma transferência do sigilo. É o caso, por exemplo, do sigilo aí dessas investigações que vai para o ministro Luiz Fux. Não será para abrir, não será abertura, mas uma transferência do sigilo. E os órgãos públicos podem fazer essa transferência. Eu vejo essa decisão do ministro Alexandre de Moraes meio esquisita, até porque ninguém pediu isso a ele. É uma decisão dele e eu não conheço, não sei como é que isso vai se processar. Porque quem é que vai fazer essa denúncia? Se houver indícios lá contra alguém. O Ministério Público já não reconhece isso. Então, complicou, né? Você vai acabar vendo pela primeira vez na história manifestações de rua contra o Supremo, tá? Tô cantando essa bola aí, não precisa ser profeta, não, nem pitoniza. Eles estão lixando os nervos dos homens de bem. Eles estão completos numa realidade paralela perigosa, e uma hora isso aí vai explodir. Porque eu nunca vi um Supremo fazer isso. Os Supremos nas ditaduras são domesticados. Agora aqui, eles estão numa democracia em que todo mundo é igual perante a lei, eles estão agindo como se eles estivessem em Marte, né? Ali completamente à margem de qualquer outro poder.